Salve progressistas, Clayson! O discurso do Bolsonaro na ONU, do ponto de vista da leitura do texto, foi bom, cara. Foi bem legal. Você viu que ele estava com dificuldade para ler o prompter, às vezes ele ficava assim, né? Cadê o prompter? Cadê o prompter? Mas ele leu sem gaguejar, falou de forma firme. Então, nesse lado, foi muito bom, tá certo? Não utilizou os vícios de linguagem que ele tem, né? Ele não ficou falando... Tá ok? É isso aí, tá ok? Temos que acabar com isso daí, tá ok? Essa questão... Eu acho que a questão ele usou. Eu acho que ele falou isso. Mas, enfim, foi, do ponto de vista da leitura de um texto, foi legal, foi bem, sinal de que ele decorou bastante, ele deve ter lido 1000 vezes esse texto. Então, por esse lado, foi bom. A nossa ressalva, obviamente, é com relação ao conteúdo, a forma com que ele colocou as suas ideias lá na ONU, que demonstrou claramente que nós estamos aqui no Brasil reféns de um sujeito com claros, né, com uma tendência claríssima de ser um autoritário e uma pessoa afundada numa ideologia da extrema-direita que ficou muito claro para o mundo, isso aí é inequívoco. Então você vê claramente ele falando um tempo enorme sobre a questão do socialismo, e aí ele compara a Venezuela, ele fala sobre a Venezuela que do ponto de vista da política brasileira não fede, não cheira, a Venezuela não altera em nada o nosso país, né? A questão do que está acontecendo na Venezuela não diz nada a respeito do Brasil, a não ser pelos imigrantes que chegam aqui, que até diminuíram bastante. A gente percebe também que essa ideia de combater o socialismo, ela é uma ideia da extrema-direita, porque a extrema-direita ela não consegue compreender essa questão democrática de que todos têm o direito de poder expressar a sua ideologia. O socialismo não é proibido no Brasil, e quando ele quer combater, porque a postura da extrema-direita é o combate, ela quer eliminar o socialismo, ou a esquerda, ou o comunismo, que eles entendem como esquerda. E quando você quer eliminar, você está ultrapassando a barreira da democracia. Isso para os Estados Unidos, mesmo para os Estados Unidos, que é uma coisa que o Bolsonaro parece se espelhar muito, é uma coisa chocante, porque lá você tem claramente os partidos progressistas, especialmente os democratas, que são progressistas, e logicamente os que seriam conservadores, os partidos de direita, o principal, os republicanos. E eles convivem dentro da democracia de uma forma tranquila, tanto que você tem na Câmara de Deputados uma tendência mais progressista, lá no Senado uma tendência mais conservadora. Estou falando grosso modo, mas é porque os republicanos estão no Senado e os conservadores no Senado, porém os progressistas na Câmara. Tudo isso é extremamente comum e tranquilo, e eles convivem, não vou dizer que é o melhor convívio do mundo, mas dentro da democracia eles têm o seu direito de voz respeitado. Quando você quer calar a boca do socialismo, da esquerda e tudo mais, você demonstra o seu extremismo e, logicamente, você demonstra que não tem apreço nenhum pela democracia. É bom lembrar que o Bolsonaro fala que todos os governos anteriores eram socialistas, mas ele se elegeu dentro da democracia promovida pelos governos anteriores. Só foi possível que ele se tornasse presidente porque os governos anteriores, que ele diz que são socialistas, permitiram que ele pudesse fazer uma campanha, permitiram que ele pudesse se colocar como candidato e permitiram que ele fosse presidente. E todos os socialistas, né, os progressistas, não colocam em jogo a candidatura dele, tampouco a própria vitória dele nas eleições. Então ele talvez não tenha percebido que, mesmo que ele critique governos anteriores, esses governos anteriores proporcionaram para que ele se tornasse presidente. E ao que parece, ele, pelo que ele demonstra, não gostaria muito de proporcionar a volta de um presidente, entre aspas, progressista ou, sei lá, socialista, as questões que ele colocou. Então, com isso, ele demonstra claramente um autoritarismo que é uma questão que nós aqui no Brasil já estamos tranquilos, né? Já é ponto pacífico. Ele é autoritário, ele é radical nesse ponto, ele é extremista. Então, no discurso ficou mais claro ainda e, obviamente, para as democracias mais robustas, para os países democráticos que entendem a necessidade da pluralidade de vozes, isso é chocante, porque ele fala, mas e daí que é socialista? Faz parte. E daí
que é progressista. Isso aí faz parte da democracia, e a democracia só existe exatamente por dar voz a todos os segmentos. Lembrando, mais uma vez, o socialismo não é proibido aqui no Brasil, né? Não é crime, não é criminoso você ser da esquerda ou você defender o socialismo. Por outro lado, ele também se afunda em algumas questões que ficam claro para quem está vendo de fora que realmente ele precisa ser um pouco mais maleável em algumas questões. Ele gosta muito de copiar o Trump, e o Trump, ele entrou desde o começo com uma briga contra setores da imprensa nos Estados Unidos. Mas a ideia de imprensa nos Estados Unidos é bem diferente aqui no Brasil, especialmente quando a gente fala de, por exemplo, as emissoras de televisão. Nos Estados Unidos é muito pulverizado. Não existe uma emissora de televisão como aqui no Brasil existe a Globo. Nos Estados Unidos isso é bem dividido, e há emissoras que apoiam claramente, como a gente tem, por exemplo, a Fox News, e há emissoras que talvez não apoiem tanto, mas que são tanto quanto neutras e querem colocar as coisas de uma forma isenta, e há aquelas que são realmente oposição ao Trump. Isso existe. Aqui no Brasil a coisa não é bem assim. Temos a Globo, que a gente não sabe se é uma oposição ou se em algum momento ela é neutra. Parece neutra em alguns momentos, parece oposição, parece situação. Mas brigar com a Globo, como o Bolsonaro faz de maneira frontal, é um erro terrível, porque a Globo, ela detém uma audiência gigantesca. Ela tinha 33% de share no começo do ano, ela aumentou esse share, hoje ela tem 35%. Então o Bolsonaro, ele demonstra querer se unir, ele chamou lá o Silvio Santos, ele chamou lá o próprio Edir Macedo, agora no dia 7 de setembro, para participar da parada. A Rede TV parece também querer flertar ali, só a Band que não entrou de cabeça, mas o que está acontecendo? Hoje a audiência da Globo, ela é maior do que a audiência somada de todos esses veículos. SBT, Record, Band e Rede TV somados não dão a audiência da Globo. Então, do ponto de vista estratégico, parece um erro ele querer ser... Não estou dizendo que ele tem que ir lá dar dinheiro, como ele fala, ou, enfim, não estou dizendo que ele tenha que realmente puxar o saco da Globo e coisa assim. Não é isso. Mas se colocar inimigo de uma emissora que detém a maior audiência hoje no país, é um erro estratégico. Para dizer pouco, é um erro estratégico. Repito, não estou defendendo a Globo e não estou dizendo que ele tenha que ir lá e dar dinheiro ou coisas assim. Mas estrategicamente falando, é um erro. O outro erro estratégico dele, por exemplo, isso está muito na militância, é ele se colocar completamente, frontalmente contra o DEM. Então a gente vê nos WhatsApps da vida aí dos bolsonaristas, vez ou outra sempre tem lá uma postagem contra alguém do DEM. Eles elegeram o Rodrigo Maia como um inimigo, né? E agora o Alcolumbre também é um inimigo. Vários outros que são importantes figuras do DEM são inimigos, e é uma burrice até, né? Um erro estratégico gigantesco, porque o DEM ele já no começo ele já teria uma adesão, vamos dizer assim, à proposta do Bolsonaro, porque é um partido que quer se colocar como um partido conservador, que quer se colocar como um partido de direita. Então a afronta a esse partido é um erro, e ele talvez se esqueça, a própria militância talvez tenha se esquecido disso. Nós temos um presidente da Câmara e um presidente do Senado que são do DEM. E nós vimos aí o que aconteceu com o Eduardo Cunha. O que pode acontecer se ele começar a desagradar determinados setores políticos aqui, notadamente o tal centrão, né? A esquerda já é oposição por natureza, né? Os partidos de esquerda. E se ele realmente desagradar o centrão, para que ele enfrente aí um processo de impeachment, ou mesmo dificuldades em relação à aprovação de projetos, para isso é isso aqui, né? Então o erro estratégico é gigantesco, demonstrando claramente essa dificuldade que ele tem, que é muito semelhante ao que acontecia com a Dilma, essa dificuldade em lidar com questões diplomáticas. Isso também se espelhou nessa proposta dele de peitar a França, peitar a Alemanha e colocar isso no próprio discurso dele. Isso é algo que não tem uma explicação óbvia, clara, é somente para agradar a sua militância.
Ele fala muito sobre a questão de a própria soberania do país, mas não há nada, não tem absolutamente nada que hoje deixe claro que a soberania do Brasil esteja sendo atacada ou esteja em perigo, ou que o Brasil precise cuidar da sua soberania. Não, teve uma declaração infeliz do Macron, que todos consideram realmente errado, né? Ninguém está defendendo o Macron aqui. Foi infeliz, ele foi bem juvenil em colocar aquilo, mas uma declaração muito específica, num momento muito específico. Não tem ninguém querendo pegar um território do Brasil, ou invadir o Brasil, ou declarar guerra contra o Brasil. Não tem nada disso está acontecendo. Então não há um motivo para se falar tanto sobre soberania. A soberania do Brasil, ela está muito bem, tá ok aí, tá muito tranquilo. Então realmente parece que fala para a militância, mas fala de uma forma burra, porque tenta colocar um problema que não existe. Ao passo que os problemas que existem, ele foge. É o caso, por exemplo, do que acontece com as queimadas na Amazônia. Nós temos uma série de pesquisas, uma série de levantamentos e dados que apontam que este ano houve um aumento das queimadas. Ele poderia tranquilamente dizer, olha, estamos em um período de seca, tivemos aí, sei lá, um momento muito complicado, tivemos num primeiro momento um certo desmatamento que acabou indo... Eu estou colocando aqui questões que ele poderia justificar, por assim dizer, para que ele pudesse dizer, olha, vamos cuidar, vamos realmente colocar aqui para vocês a garantia de que a Amazônia será preservada e tudo mais. Ele não fala nada disso, ele simplesmente diz que é uma responsabilidade da imprensa, que a imprensa está divulgando dados errados, que o que está sendo colocado é uma mentira. Só que na prática, ele deveria dizer, olha, esse dado aqui está errado, porque esse aqui é o correto. Ele não coloca o dado correto, entende? Esse é um problema sério, porque se ele está contestando um dado, ele tem que explicar o motivo disso. Olha, está errado por esse motivo e esses são os dados corretos. Ele teria que necessariamente apresentar os dados corretos, vamos dizer assim, os dados certos. Ele não faz isso. Ele simplesmente diz, ó, está errado. E aí, logicamente, fica apenas na retórica, fica apenas no gogó. E aí, obviamente, aqueles que estão vendo do lado de fora com isenção estão ali presenciando um sujeito falastrão que apenas fala e não faz nada, e não prova nada, e não diz nada. Então ele está apenas na retórica. Para qualquer pessoa que tem bom senso, ela vai entender isso como uma insistência dele em defender exatamente o pior, em defender as queimadas, em defender o tráfico ali na Amazônia. Nós temos o tráfico de produtos específicos, né, que são utilizados na indústria farmacêutica e tudo mais. Ele está defendendo isso, está defendendo os madeireiros ilegais que vão lá para pegar a madeira, está defendendo os garimpos ilegais que acabam desmatando para poder explorar a terra, está defendendo tudo que é errado, porque esta é a interpretação, este é o objetivo de se denunciar os problemas na Amazônia. Então ele não consegue, de alguma forma, trazer algo que seja convincente para dizer que esses 200% de aumento de queimadas estava errado. Esses dados são dados muito consistentes, tem uma série de estudos, inclusive feitos pelo próprio governo. O INPE fez esse estudo, ele simplesmente mandou todo mundo embora. Ou seja, parece realmente que ele não consegue ver uma realidade, e o pior, se ele está vendo, ele está agindo de forma desonesta em relação ao país e ao mundo. E o mundo está muito atento a essas questões, porque percebe a importância de termos a preservação da floresta amazônica e mais, até do ponto de vista daqueles que estão pensando no país, porque às vezes as pessoas pensam assim, eles estão querendo preservar porque eles não querem que que o Brasil possa explorar e tudo mais. Não, cara. O pensamento de muitas pessoas é que a preservação da Amazônia, ela tem o Brasil como principal ganhador dessa história. Então é o Brasil que é o principal beneficiado. E as pessoas que têm um bom senso conseguem ver isso de forma clara. O Bolsonaro parece que não. Aliás, essa questão de tergiversar o discurso, de colocar questões ali, por exemplo, quando ele fala que ele foi eleito pelo próprio Deus, foi Deus que me colocou na presidência, ele falou isso no discurso. Isso cria uma situação
tão incômoda como dizer que os brasileiros concordam com o que eu falo. É óbvio que não, existe uma parcela gigantesca de brasileiros que não concordam com ele, que não aceitam o discurso dele, que não acham que o discurso dele é adequado para o Brasil. E, obviamente, existe uma enorme quantidade de cristãos que não votaram nele. Então, quando ele diz que foi Deus que colocou ele como presidente, indiretamente ele quer dizer que, olha, então se você me combater, se você quiser me tirar de lá, é como se você estivesse indo contra a vontade do próprio Deus. É como se você estivesse indo contra Deus. Isso é algo que constrange profundamente os cristãos que são hoje oposição, ou que mesmo que não sejam oposição, que não estão concordando com as posturas dele. É claro que isso é um erro, e é claro que isso é uma desonestidade muito grande, porque cria, além desse constrangimento, como eu disse, cria uma situação, mais uma vez, de ser o bom, de ser aquele que está acima de tudo e de todos, não o Brasil, mas ele. E aí realmente a gente vê claramente que, do ponto de vista da militância, todo mundo batendo palma, mas ele não está mais em campanha. A impressão que dá é que ele continua em campanha, e daqui a pouco nós temos 1 ano de governo e ele ainda está fazendo campanha, e ele não vai conseguir governar 4 anos falando apenas para a militância. Ou ele traz para si parte desses setores políticos, como eu disse para você, não apenas o DEM, mas os setores políticos que vão dar base para que ele possa colocar adiante as suas reformas, colocar adiante as suas propostas. Você vê que o Alcolumbre já segurou a reforma da presidência no Senado. Ele não vai conseguir levar adiante se ele não souber lidar com isso. E, ao mesmo tempo, daqui a 4 anos, ele vai precisar apresentar resultados. Na maioria dos grupos bolsonaristas, você já tem lá Bolsonaro 2022, com 9 meses de governo. Mas construir uma campanha política é bem diferente do que apresentar um resultado quando você é a situação, o governo. E aí realmente parece que há uma enorme dificuldade do Bolsonaro em entender que ele é governo, que ele vai precisar apresentar resultados, que ele representa o Brasil para o mundo e que parte deste Brasil que ele representa está muito insatisfeito com essa proposta autoritária, mentirosa, porque ele mente claramente, exagerada em alguns pontos, belicosa, e essa questão dele se colocar contra países que na verdade são países estratégicos para o comércio. Ele deveria atrapalhar menos o nosso país, né? Especialmente porque agora, em função até dessas questões das queimadas da Amazônia, nós temos aí muitos daqueles que importavam a carne no Brasil já com o pé atrás, porque estão preocupados de que esse gado esteja sendo, de alguma forma, esteja sendo utilizado áreas desmatadas para esse gado. E, por outro lado, parece que ele não consegue ver isso, parece que ele não consegue entender isso, e parece que ele realmente continua embriagado com essa história toda do culto a ele feito pela militância. E você? O que você acha a respeito disso? O que você achou do discurso do Bolsonaro? Escreva aqui o seu comentário. Gostaria muito de saber o que você pensa a respeito disso. Se você gostou do vídeo, dê o joinha. Esse joinha é importante pra gente. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o piniquinho. Esse piniquinho aí de cabeça para baixo aí é importante pra gente. Veja esse vídeo aqui, que é um vídeo também separado especialmente do YouTube para você. Aqui nós temos uma playlist com os assuntos do Bolsonaro aqui no canal e a gente se encontra aí no próximo. A gente sabe, e sempre digo para você, vídeos quase todos os dias no canal.